Saudações! O meu nome é Elisete Samuel Machana, estudante de curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique e estou cá para apresentar um trabalho da cadeira de Contabilidade Financeira 2, cujo principal objetivo é debruçar sobre a regra de movimentação das contas e também falar acerca dos rácios. A contabilidade em si tem como base a escrituração contabilística. O que seria a escrituração contabilística? A escrituração contabilística tem a ver com todos os registros de todas as operações que acontecem ou ocorrem dentro da empresa durante um certo período de tempo. E para esses registros dessas operações, ela utiliza certas contas, que são essas que nós vamos ver a seguir, de como é que elas se movimentam. Existem contas do ativo, do passivo, do capital próprio, dos gastos e dos rendimentos. As contas dos ativos têm a ver com todos os bens e direitos que a empresa detém, como é o exemplo de mesas, o próprio edifício comercial, entre outros. O passivo, por sua vez, tem a ver com todas as obrigações, ou seja, todas as dívidas que a empresa tem, como é um exemplo das dívidas com os fornecedores, entre outros. O capital próprio é aquele valor que os sócios, entre si, decidem e juntam esse valor para poder criar a empresa. Os gastos tem a ver com aquela que é a atividade da empresa, a atividade diária da empresa. E os rendimentos por si têm a ver também com essas atividades da empresa diárias, mas já são ganhos, ou seja, são aqueles que a empresa obtém. Na contabilidade existe aquilo que é chamado de princípio das partidas dobradas. Este princípio diz que para um crédito deve sempre haver um débito e para um débito deve sempre haver um crédito. E esses balanceamentos do débito e crédito registram-se ou nota-se mais nestas regras de movimentação das contas dos ativos e dos passivos. Para as contas dos ativos e dos gastos, quando há um certo aumento de ativos, quando compramos um certo bem ou quando é efetuado um certo pagamento, e no caso dos gastos, quando fazemos um certo gasto, quando pagamos água, quando recebemos uma fatura de água, quando recebemos uma fatura de energia, estas dívidas, por causa dos gastos e por causa dos ativos, estes bens aumentam, ou seja, fazendo com que a conta dos ativos ou dos gastos, nesse caso, assim respectivamente, debitem. Ou seja, quando há um certo aumento nos ativos ou nos gastos, esta conta aumenta, debitando assim a sua conta. E para a sua diminuição, estas contas creditam. Já acontece o contrário já para as contas do passivo, do capital próprio e do rendimento. Quando aumentam estas contas do passivo, capital próprio e rendimento, passo a repetição, estas creditam. Já quando acontece a sua diminuição, elas debitam. Para poder calcular o patrimônio líquido, ou seja, aquele valor que a empresa tem por ter, faz a diferença do ativo e do passivo. E para calcular o resultado do período, ou seja, o ganho que a empresa obteve durante todo o período econômico, faz a diferença entre os rendimentos e os gastos que a empresa obteve. Aí temos o resultado líquido, ou seja, aquele valor que a empresa, depois de operar durante um ano, teve como lucro. Para poder gerar esses lucros ou prejuízos, a empresa precisa realizar certas atividades. Essas atividades são atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. As atividades operacionais têm a ver com aquilo que é o dia a dia da empresa, ou seja, pagamento a clientes, pagamento a fornecedores, compra de inventários, por causa do pagamento a clientes ou fornecedores, e também pagamentos aos trabalhadores, pagamentos de faturas, entre outros. A atividade de investimento por si vai ser aquilo que a empresa vai investir para poder realizar suas operações diárias, como é o caso da compra de alguns ativos, tangíveis ou intangíveis, e também pode ser a manutenção de alguns ativos. A atividade de financiamento vai ser
por exemplo, o empréstimo que nós obtemos no banco ou numa certa entidade diferente da nossa, ou também quando os sócios decidem aumentar o capital próprio da empresa, o capital social. Depois da empresa realizar essas todas as atividades que estive cá mencionando no slide anterior, ela utiliza o rácio. Os rácios são ferramentas que servem para analisar e interpretar a saúde financeira da empresa e também ajudam a ver qual foi o desempenho da empresa durante um certo período econômico. Existem vários tipos de rácios. Aqui primeiro temos o rácio de autonomia financeira. Este rácio ajuda a medir o grau de dependência, ou seja, para ver se esta empresa necessita de financiamento, ou seja, de fazer o empréstimo ou não. Temos um exemplo cá, onde usamos a empresa CAD1 e temos também da empresa Duva Limitada. E comparando os resultados, nesse caso, as taxas da autonomia financeira das duas empresas, podemos ver que a empresa CAD teve uma taxa elevada em relação à empresa Duva. O que quer dizer que a empresa CAD, assim como a empresa Duva, tem um certo grau de dependência financeira. A seguir temos o rácio de liquidez geral. Este rácio mede a relação entre o ativo corrente e o passivo. Se o rácio de liquidez for menor que 1, isso indica que a empresa tem problema de liquidez geral, ou seja, o ativo é menor em relação ao passivo. Ou seja, o passivo, neste caso, tem um valor elevado em relação ao ativo. A empresa tem mais dívidas, tem mais obrigações em relação a direitos ou bens. Temos aqui também a liquidez geral das duas empresas, onde podemos ver que a empresa Duva tem um problema de liquidez geral, tem um número elevado de passivos, tem um valor elevado de passivos, já sei que é em relação ao valor do ativo corrente. O rácio de solvabilidade, por sua vez, dita qual é a relação existente entre o capital próprio e o passivo da empresa. Caso esta apresente uma taxa reduzida, ou seja, um valor baixo na solvabilidade, quer dizer que existe uma fragilidade econômico-financeira. E comparando os resultados da solvabilidade da CAD e da Duva, podemos ver que a Duva é que tem essa fragilidade econômica financeira. Rácio de rendibilidade do capital próprio. Este rácio dita qual é a taxa de renda que o resultado líquido tem sobre o capital próprio da empresa. Como podemos ver, a empresa Duva tem uma percentagem elevada em relação à empresa CAD1. A rentabilidade do ativo, por sua vez, dita a taxa de renda em relação ao ativo. Que podemos ver que, neste caso, a CAD1 é que tem uma taxa elevada em relação à Duva. A seguir, temos o prazo médio de recebimento. Este rácio evidencia o tempo que os clientes, depois de nós efetuarmos a venda, nos pagam. Onde podemos ver que os clientes da empresa Duva é que levam mais tempo para poder pagar os seus clientes. Já o prazo médio de pagamento, por sua vez, vai ditar qual é o número de dias que nós, como clientes, pagamos aos nossos fornecedores. Ou seja, qual é o prazo que nós, depois de termos efetuado a compra, tivemos para poder pagar ou teremos para poder pagar aos nossos fornecedores. Podemos ver que as duas empresas, assim como CAD e assim como Duva, as duas empresas levam muitos dias para
para poder pagar aos seus fornecedores. Nesse caso, 262 dias. O número de dias dos estoques tem a ver com o número que o estoque leva no nosso armazém depois de nós fazermos a compra. Ou seja, o número de dias que o estoque leva até fazermos a venda desses estoques. Podemos ver que na CAD o estoque fica mais tempo no armazém em relação à empresa Duva. Para esses três rácios, é importante que os dias do primeiro rácio, nesse caso que é o prazo médio de recebimento, e por rácio do número de dias de estoque, tenham números reduzidos, ou seja, número de dias reduzidos em relação ao prazo médio de pagamento. Por quê? Se os clientes depois vão nos pagar, ou seja, depois vão pagar a empresa, fica mais fácil da empresa poder pagar os seus fornecedores. Ou seja, primeiro nós temos que receber o valor dos nossos clientes e para conseguirmos de seguida fazer o pagamento aos nossos fornecedores. É bastante importante saber sobre a regra de movimentação que estivemos aqui a falar primeiro, porque um contabilista real deve saber como é que essas contas se movimentam, pois essa é a base da própria contabilidade em si. É o motor da contabilidade, saber como e quando essas contas se movimentam e saber quais são as contas. Já os rácios têm uma importância também muito boa para a empresa, pois esta ajuda-nos a saber quando é que a empresa está de boa saúde ou não e quando é que há um desempenho da empresa, se esse desempenho é positivo ou se esse desempenho é negativo. Dessa forma, dou por encerrada a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.